videoaula do curso de extensão do AutoCAD para a comunidade. Em continuação à videoaula anterior, na videoaula anterior nós apresentamos como a gente faz algumas configurações do texto, que é a nossa cota segundo a NBR 101/26. Nós aprendemos a criar um estilo de texto para essa cota, se esse estilo não aparecer. Nesse caso, nós criamos o estilo Arial, com essas propriedades aqui, com uma altura de 1,5, com esse fator de widget, com esse ângulo aqui, Também foi apresentado as propriedades do Fill Color, que a gente faz essa seleção aqui sobre a cota. A gente sempre vai deixar sem a opção Fill Color. Caso o usuário queira que as suas cotas sejam destacadas, ele marca por essa opção. E tem essa outra opção que ele faz um desenho de um retângulo ao entorno da cota, que também é opcional ele usar ou não essa opção. Reparamos que a cota estilo Arial, nós já definimos uma altura, e aqui nós temos esse campo aqui, que é a altura de texto, a tradução. Eu não consigo editar essa altura de texto por aqui, haja vista que essa altura ela já foi definida lá no estilo de texto. Agora, por exemplo, quando nós clicamos aqui na opção Standard, que é a opção do default, ele já nos habilita para poder fazer a edição dessa altura aqui na caixa de texto. Por que isso aqui ocorreu? Quando eu venho aqui no Text Style, na opção Standard, nós observamos que ela está com uma altura de 0. Então, se nós colocamos essa altura de 0 aqui na caixa Text Style, ele vai nos possibilitar fazer a edição por aqui. Então, se eu quero que esse estilo Standard tenha uma altura de 2,5, nós digitamos aqui com 2,5, que esse estilo vai ter 2,5. Lembrando que todas as cotas elas vão ser feitas no estilo Standard. Se eu quiser fazer no outro estilo, é só vir aqui e marcar que ele vai fazer. Então, a gente vai deixar o estilo Standard para fazer o desenho dessas cotas aqui. Aqui nós temos a opção da edição de fração. Por que ela não está aqui habilitada? Porque nós estamos trabalhando com texto decimal. Quando eu for utilizar um texto estilo fração, ela vai ficar disponível para que a gente possa fazer a edição. Aqui nós temos aqui a opção que é a distribuição dos textos ao longo da linha de dimensão. A primeira opção é a opção Above. Se nós formos observar aqui esse nosso desenho, eu fiz aqui um retângulo de 40 por 40. E o que ocorre? Nossos textos, todos eles estão sobre as linhas de dimensão. Porque essa opção Above foi a opção marcada. Se nós viermos aqui e alterarmos aqui, vamos aqui na opção Modify. Ao invés de usar a opção Above, eu vou colocar a opção Centralizado. O que vai acontecer aqui? Todos os nossos textos eles vão ficar centralizados nas nossas cotas. Então, além da opção Above e a opção Centralizada, nós temos aqui também essa opção, que é a opção Offside. Alguns alunos eles confundem essa opção com a opção Above. O Above, que é essa opção aqui que era anteriormente, o que faz a opção Above? Ele coloca todas as nossas cotas sobre a linha de dimensão. Esse é o estilo correto segundo a NBR 101/26, porque a leitura da cota ela é feita de cima para baixo das cotas horizontais e da esquerda para a direita das cotas verticais. Nós sempre lemos primeiro a cota e depois a linha de dimensão. Se eu usar o estilo Outside, o que vai ocorrer? Ao fazermos aqui a modificação, eu venho aqui no estilo aqui, que eu vou colocar o estilo Outside, deixar ele marcado. Venho aqui em fechar. O que ele fez? Ele simplesmente colocou as cotas todas para fora das nossas linhas de dimensões. Em outras palavras, o que ocorre? Essa cota aqui, ela está correta, essa aqui está correta, segundo a NBR 101/26, mas essas daqui não estão corretas, porque o estilo Outside ele faz todas elas
por fora. Já o above ele faz elas sobre a linha de dimensão. Também lembro que essas cotas aqui são cotas redundantes, que seriam cotas desnecessárias, essa cota de 40 e essa de 10, mas elas foram feitas justamente para mostrar o que ocorre com essas propriedades ali, tanto o above quanto o outside. A outra opção que nós temos para poder fazer esses ajustes seria, ao invés de usar outside, nós temos a opção GIS, que é Justin, JIS. Vamos dar OK, vamos fechar. Essa opção aqui, ela é semelhante ao above, ou seja, ela colocou as cotas sobre as linhas de dimensão, então é o procedimento de cotagem correto segundo a NBR 101/26. E a última opção que nós temos depois da GIS é a opção Below. A Below, o que ela faz? Ela coloca as cotas abaixo da linha de dimensão. Esse estilo de cota é o que não é permitido pela norma 101/26. Mas aqui a ferramenta ela nos possibilita criar até para que materiais possam ser desenvolvidos informando o que é aceito e o que não é aceito pela NBR. Voltamos aqui ao menu Modify, e vamos colocar essas opções como estava, centralizada, acima, centralizada, visão da direção, a gente sempre lê da esquerda para a direita, nunca colocamos da direita para a esquerda, que quando eu coloco da direita para a esquerda, ela fica invertida, então a gente vai colocar sempre da esquerda para a direita. Aqui nós temos a opção que é o offset em relação à linha de dimensão, ou seja, se eu quero que a minha cota ela fique mais afastada da minha linha de dimensão, é só fazer essa alteração aqui. Por exemplo, aqui, suponhamos que ela fique o dobro dessa distância, vou botar 1.25. Se eu clicar em OK, eu vier aqui fechar, o que aconteceu? Eu aumentei a distância da minha cota em relação à linha de dimensão. Além dessas opções, nesse menu teste, nós temos aqui no nosso canto direito, que é o alinhamento do nosso texto. O que acontece? A opção que está ativada é alinhado com a linha de dimensão. Sem alterar a distribuição do texto aqui no nosso canto esquerdo, eu posso fazer essas alterações diretamente a partir dessa opção aqui, que é o alinhamento de texto. Se eu clicar na opção horizontal, o que ele vai fazer? Ele vai criar todos os textos na horizontal, centralizado com as linhas de dimensão. Nós temos aqui a opção que é o alinhado com a linha de dimensão. E aqui nós temos a opção ISO, padrão ISO. Ele é semelhante ao alinhado com a linha de dimensão, só que as cotas de raio é que tem essa diferenciação aqui, que ao invés dele fazer ela com esse segmento reto, ela faz ele com essa dobradura aqui da linha de dimensão. À direita, nós temos a opção Fit, que é o campo Fit. Nós temos aqui o nosso lado esquerdo, que é o Fit Option, e aqui nós temos o lado direito aqui, que é as opções de escala dos elementos de cota. O que acontece com essas opções aqui? Se nós observarmos aqui, a tradução disso aqui significa, desse texto, significa o quê? Se o espaço para cotar, tanto para colocar os limites da cota como o texto for pequeno, ou ele coloca o texto ou o limite de cota para fora da linha de extensão, ou ambos. Então, essa primeira opção, que é que ele fala que é tanto o texto quanto as linhas de dimensão, é a melhor opção. A opção Arrows, então vamos observar o que significa isso aqui. Vou fechar aqui, ó. Nós temos aqui essa representação aqui. O que ocorre aqui, ó? Essa dimensão aqui, ela é bem menor se comparada ao comprimento aqui desse lado. Então, nós temos a opção ou de colocar
os limites, que são os limites da cotas, e o texto para fora, como pode colocar o texto dentro e os limites fora, como pode-se colocar os limites entre as linhas de extensões ou o texto, e assim sucessivamente. Em algumas situações, dependendo do tamanho do limite e do tamanho do texto, algumas opções elas podem parecer até semelhantes. Nesse caso, o usuário ele tem que achar um tamanho adequado para que essas alterações possam valer. Lembrando que o Eros, ele coloca, a tradução correta seria a tradução e a interpretação desse recurso seria o que? Colocar os limites fora da linha de extensão e o texto entre a linha de extensão. O texto, ele coloca o texto fora e os limites ficam entre as linhas de extensão. E essa opção aqui que ele coloca ambos, tanto os textos quanto o limite fora. Se ele ficar marcado, que é semelhante aqui ó, à primeira opção. Então, quando nós damos OK aqui, nós observamos que tanto o texto quanto os limites eles estão fora da linha de extensão. Se nós vemos aqui no menu modificar e marcarmos aqui essa última opção, que é sempre manter o texto entre as linhas de extensão, o que vai ocorrer ali? Ó? Os limites ficaram por fora, mas o texto ele ficou entre. E aqui nós temos uma outra opção, que é a supressão dos limites. Se eu clicar nessa opção, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, ele suprimiu o limite dessa cota que tem pouca extensão. Eu observo que as outras, que são as maiores, os limites foram mantidos, mas nesse caso ele suprimiu esse limite aqui. Então vamos voltar ao menu de Mesh Style, vamos desmarcar essa opção supressão. E aqui abaixo nós temos essa distribuição do texto com relação à linha de dimensão. Ele pode ficar nessa opção beside a linha de dimensão, ou sobre a linha de dimensão, ou com uma linha líder, ou sobre a linha de dimensão sem a linha líder. Se nós clicarmos aqui nessa opção, vamos dar OK e vamos verificar, ele não apresentou uma linha líder. Para que essa linha líder ela apareça, nós vamos voltar aqui ao menu modificar, vamos clicar aqui nessa primeira opção, vamos dar OK, e olha o que ocorreu. Ele fez aqui a linha de dimensão, fez a linha auxiliar, lembrando que a linha de dimensão ela foi alocada para fora do desenho, só que aqui foi puxada uma linha líder para fazer essa representação. E a última opção que nós temos aqui seria sobre a linha de dimensão sem a líder. Vamos dar OK e fechar. Temos que fechar para que a alteração seja feita. Ele colocou sobre a linha de dimensão a primeira opção, que é a opção beside. Se nós clicarmos nela, ela vai ficar semelhante ao primeiro caso, ou seja, colocou com a linha de dimensão, sobre a linha de dimensão, só que abaixo aqui, não aqui como estava aqui entre as linhas auxiliares. Essa é a opção desse campo, que é o campo Fit, que é o lado esquerdo, que é para a gente ajustar a distribuição desses elementos quando o espaço para cotar ele é muito pequeno. Então, sempre deixamos marcado a primeira opção, e essa opção aqui, se caso quiser usar uma líder, a gente pode deixar essa opção da líder aqui marcada. Aqui nós temos uma coisa que é muito interessante, que é a escala dos fatores de dimensão. Nessas videoaulas eu tenho feito aqui alguns exemplos onde eu estou alterando o tamanho do limite da cota, que é o iron size, o tamanho do texto e assim sucessivamente, para que elas possam ficar ajustadas. Em termos práticos, não é necessário fazer isso.
Basta que a gente ajuste essa escala aqui, que essa escala ela funciona como comando scale, ou seja, ela vai aumentar ou diminuir o tamanho dos elementos segundo determinado fator. Então, por exemplo, pessoal da civil que trabalha com metro, que usa a escala da ordem de 1, então eles têm que usar um fator de escala menor do que 1 para que essas cotas elas fiquem bem ajustadas. Já, por exemplo, a mecânica que trabalha com milímetros, que são fatores de ordem 10, elas vão sempre utilizar um fator de escala de 1 ou maior do que 1. Nesse caso aqui, nós não estamos usando o anotativo. Se a gente marca a opção anotativo, o anotativo, nós lembramos que a gente define uma altura em milímetro e essa altura ela vai ficar na impressão independente da escala que o desenho for plotado. Será assunto das próximas videoaulas. Essa última opção, ela nos permite colocar a nossa cota manualmente ou ela sobre a linha de dimensão entre as linhas de extensão. Então, quando essa opção aqui está marcada, vou marcar a segunda opção, vou fechar aqui, eu vou desenhar essa cota aqui em cima. Vamos usar o comando linear, vou clicar aqui e vou fazer essa cota aqui em cima. Se a segunda opção for marcada, vou apagar essa cota aqui, vou voltar ao Diminish Scale, vou vir aqui no menu modificar e vou marcar agora essa opção aqui, que é um texto manualmente, ou seja, essa opção aqui, quando eu vier aqui desenhar a cota, vou desenhar essa cota aqui. O que ocorre com essa opção aqui? O meu texto, ele não vai ficar centralizado. Ele pode ser alocado manualmente a posição dele. Nesse caso, vamos voltar, que houve um erro aqui, modificar. Eu vou botar aqui essa opção aqui manualmente. Vou desenhar essa cota novamente. Demos aqui no linear, vou clicar aqui na opção linear. Houve um erro. Qual o erro que aconteceu anteriormente? Eu cliquei, ao dar o segundo clique, sem querer eu dei o primeiro clique e aquela posição da cota ficou definida aqui à minha direita. Nesse caso aqui, como agora eu dei os 2 cliques corretamente, ou seja, manualmente eu defino a posição que a minha cota vai ficar. Se eu quero ela mais para a esquerda, mais para a direita, assim sucessivamente. Essa opção aqui eu não recomendo muito que seja utilizada, isso vai depender do usuário. Sempre deixem a segunda opção marcada. Desmarca a primeira, sempre colocando aqui o desenho da linha de dimensão entre as linhas de extensão, que ele vai fazer a cota colocando o que? As linhas de dimensão entre as linhas de extensão e a cota, que é o nosso texto, centralizado na linha de dimensão. Agradeço a todos aí a participação e até a nossa próxima videoaula.